Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa avaliação. Ao final das semanas de atividades, vocês precisam aplicar uma avaliação com as crianças para que elas para que vocês possam analisar, na verdade, se elas alcançaram os objetivos propostos lá no roteiro de atividades, tá? Então, esse roteiro de atividades, ele dura 8 semanas, e aí na 9ª semana você aplica a avaliação. Você não passa para o novo roteiro, ou para os demais roteiros que vão chegar, antes de aplicar a avaliação. Então, eu trouxe hoje aqui para vocês um roteiro, um modo do que vocês podem seguir para fazer essa avaliação, tá bom? Então, lembrando sempre dos objetivos que vocês precisavam alcançar, que as crianças precisavam alcançar, e aí, se baseando nesses objetivos, vocês vão poder analisar se as crianças elas avançaram, qual é a dificuldade que ela está tendo, tá bom? Lembrando outra coisa, que você também pode estar fazendo uma avaliação durante todo o processo. Durante todas essas 8 semanas, e as que ainda vão seguir, né, vocês podem estar fazendo essa avaliação dentro do processo, que não é essa avaliação aqui no final do processo, mas você pode estar fazendo essa avaliação dentro do processo, onde você vai perceber a dificuldade do seu filho, aonde ele está com dificuldade, e aí você pode reforçar um pouco mais e também perceber aonde ele já está com facilidade, que você pode ir um pouco mais rápido, digamos assim, tá bom? Então, você pode estar fazendo uma avaliação dentro do processo, e isso vai ajudar você a focar mais naquilo que ele está com dificuldade. E aí, ao final dessas 8 semanas, quando você concluir todos os conteúdos que foram propostos lá dentro do roteiro, na 9ª semana você faz essa avaliação somática, avaliação que vai fazer com que você perceba como ele chegou ao final dessas semanas, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui um roteiro, que é uma sugestão, e esse material vai estar lá disponível na plataforma para vocês. E vocês podem estar fazendo a impressão desse roteiro, marcando, porque depois que vocês fizerem a avaliação, lá dentro da plataforma tem um campo para você preencher qual foi o resultado da criança, para que para que eu tenha conhecimento, para que a gente aqui da tutoria tenha conhecimento para saber como é que está o andamento do seu filho, tá bom? Então, eu fiz um roteiro aqui baseado nos objetivos e nos conteúdos que eles viram durante essas 8 semanas. Então, começando aqui com linguagem, o que foi que eles viram, né? Eles viram a escrita do nome e deram início às vogais, letra A e letra E. Aqui na letra A e na letra E, você pode já ensiná-los os dois sons, né? E as demais vogais que apresentam dois sons, que possuem dois sons, vocês podem ensinar esses dois sons para eles, não tem problema, tá? É só de maneira mesmo de ensinar, não precisa explicar quando é que um ocorre e quando é que o outro ocorre, apenas explicar. Outro ponto também é a escrita do nome. Como que você vai avaliar essa escrita do nome, né? Já já eu chego lá e eu explico para vocês. Bom, então, e partindo para as vogais, quais são os objetivos? O que a criança precisava alcançar aqui nas vogais? Ela precisava saber o nome dessa vogal, olhar para a vogal, fazer um reconhecimento visual, olhar para essa vogal e ela identificar que vogal é essa. Ela também precisa reproduzir o som que essa vogal faz e ela precisa escrever, ou seja, ela precisa fazer a caligrafia dessa vogal. Então, são esses 3 pontos, esses 3 objetivos que a criança precisa alcançar aqui nas vogais. E aí, aqui
no roteiro eu já especifiquei quais são as páginas que vocês vão usar para vocês estarem observando esses pontos, tá bom? Então, fiquem atentos quais são as páginas para vocês estarem utilizando. Dúvida. Ah, mas eu já fiz essas páginas, né? Você pode retomar, ou então você pode adaptar, como eu falei aqui, é uma sugestão para vocês seguirem, mas vocês podem adaptar. Então, sabendo qual é o objetivo que a criança precisa chegar, que ela precisa identificar o nome, reproduzir o som e escrever, se você já fez essas páginas, você pode simplesmente escrever as letras em uma folha e pedir para a criança identificar qual o nome, qual o som, e depois, em outra folha, você pede para a criança reproduzir essas vogais, tá bom? Em relação à escrita do nome, como que você vai avaliar? Se a criança ela já consegue colocar o nome, escrever o nome, ela já está com o conceito satisfatório, já está bom. Então, você pode analisar a atividade 10, que é a última atividade da apostila da escrita do nome, e também você pode estar pedindo para ela escrever o nome dela. Uma ótima ideia para a criança ir treinando a escrita do nome é toda vez que ela fizer uma atividade, você pede para ela escrever o nome. Você pede para ela colocar o nome nessa atividade, porque isso vai permitir com que ela treine, pratique essa escrita do nome e também vai fazer com que ela vai fazendo as correções necessárias, né? As correções necessárias para que ela consiga alcançar o objetivo. Então, todos os dias, coloque ela para escrever o nome dela. Aí você vai fazendo as correções necessárias. Ó, essa letra você pode melhorar um pouco mais. Vamos tentar fazer desse jeito? Você faz, lembra do método fônico? É algo instrutivo, né? Você faz, demonstra para a criança e ela vai tentar reproduzir, tá bom? Então, esses são os pontos que você precisa avaliar em linguagem. Em ciências, o que você vai precisar avaliar em ciências? Em ciências, as crianças elas estão começando a conhecer as cores com o pilim, tendo alguns conceitos de animais e alguns conceitos da água, né? O ciclo da água. Então, a criança em ciências, ela precisa identificar as cores, e aí tem uma questão aqui para a criança identificar essas cores, tá bom? Você pode usar objetos na sua casa dessas cores. No caso, eles estudaram o branco e o amarelo. Então, você pega objetos dessas cores e pergunta à criança qual a cor desse objeto. E a criança, ela responder corretamente, ela está satisfatória. Ela conseguiu entender, alcançar o objetivo. Em relação ao ciclo da água, né? As crianças viram que a água ela pode ser encontrada em diferentes formas, no estado sólido, líquido e gasoso, e essa água ela tem um caminho, né? Ela faz um percurso, ora ela é líquida, ora ela está no estado gasoso, ora ela está no estado líquido, né? Então, a criança ela precisa ser capaz de falar de maneira simples esse ciclo, qual o caminho que a água faz. Então, você usando a imagem que foi proposta lá no vídeo de explicação sobre o ciclo da água, a imagem que você usou para explicar o ciclo da água, você vai entregar para a criança e ela vai lhe dizer qual o caminho que a água faz, qual é o processo do ciclo da água. Então, ela conseguiu dizer isso? Ok, satisfatório. Outro ponto que foi estudado dentro de ciência foi os conceitos dos animais. Deus criou todos os animais e existem espécies e existem diferentes tipos de animais, né? E cada um desses foi apresentado uma características simples que a criança olhando para o animal, olhando para a foto desse animal, ela vai conseguir identificar, né? Então, a minha sugestão é que você leve fotos de animais, pode ser todos juntos ou pode ser separados. Ou você pode pegar animais de pelúcias, de brinquedo para ele colocar lá para ele identificar. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: que animal é esse? Esse animal é um mamífero? Esse animal é um inseto? Esse animal é uma ave? E aí a criança vai dizer: ah, esse animal é um mamífero. E aí você vai perguntar para ele: ah, muito bem, então quais são as características de um mamífero, né?
E aí a criança ela tem que ser capaz de lhe dizer quais são essas características. Então, os mamíferos, eles têm pelos, os mamíferos nascem da barriga da mamãe, os mamíferos tomam leite quando criança, quando pequenos, né? Então, essas são as características dos mamíferos. Ele conseguiu responder? Ok. Você mostra também os insetos, né? E ele vai dizer, isso aqui é um inseto. Então, quais são as características dos insetos? Eles têm um corpo cascudo, mais rígido, eles apresentam 6 patas, antenas, né? E também vocês viram as aves. E aí ele vai retomar para você identificar e trazer as características. Que essas aves, elas apresentam penas, nascem do ovo, possuem bico, né? E algumas podem voar. Então, em relação aos animais, as crianças elas precisam ser capazes de identificar esse animal e é, falar as características desses animais. E aí eles estão aqui, tá? Em relação ao estudo da Bíblia, né? O estudo da Bíblia, os objetivos do estudo da Bíblia são memorizar o Salmo 1 e ser capaz de reproduzir a linha do tempo. Então, a criança ela vai ter que memorizar esse Salmo 1 por completo. E o ideal aqui é que ela não precise de ajuda para recitar o Salmo 1. Então, se você ainda está ali ajudando no início, a criança ela ainda não está segura. Então, treina um pouco mais esse salmo para que ela consiga recitar todo esse salmo sozinho, sem a ajuda de um adulto. Em relação à linha do tempo, a linha do tempo são os gestos, não são as informações dos eventos, não é o que aconteceu, né, naquele evento, mas são os gestos. E aí as crianças, elas precisam aprender os gestos desde a criação até o sonho de Jacó. Esse vídeo, ele tá disponível no material de vocês, tá? Tem um QR Code que você aponta o seu celular, que ele vai lhe direcionar diretamente para o vídeo desses gestos, tá? São gestos simples que a criança vai precisar ser capaz de fazer todos esses gestos, tá? Então, nos estudos da Bíblia são memorização do Salmo 1 e gestos da linha do tempo. Pode ser fora da ordem? Não. Os gestos, eles precisam ser na ordem. Então, na ordem que você contou a história, ele precisa reproduzir esses gestos. Por quê? Porque ele está sendo introduzido nessa ideia da linha do tempo, da cronologia, que existe um início, um meio e um fim. Então, ele está sendo, já desde agora, sendo introduzido para quando chegar um pouco mais na frente, ele entender, né, que Deus, ele tem uma ordem, ele fez uma ordem. Então, por isso que nós não é para ser feito fora da ordem, né? Para ele seguir a ordem. O que aconteceu primeiro, o que veio depois e assim sucessivamente, tá bom? Então, esses são o roteiro que você pode aplicar para seu filho para fazer essa avaliação ao final da aplicação dos conteúdos, das atividades propostas para esse primeiro bimestre, tá bom? Então, ao final de 8 semanas, você faz essa avaliação na 9ª semana. E aí, com as informações preenchidas, com os campos preenchidos, você vai lá no espaço, lá no site da tutoria, né? E preenche lá também, para que nós aqui da tutoria possamos ter conhecimento, tá bom? E eu queria falar também um pouco sobre o projeto, né? As crianças têm um primeiro projeto. Caso você ainda não tenha feito esse projeto, eu gostaria de explicar um pouco ele. Esse projeto é sobre o papel, né? Então, é um projeto sobre o papel, que estavam estudando sobre a cor branca, né, no pilim e tudo mais. E aí, essa ideia do projeto é justamente para já ir incentivando a criança a pesquisar, né, a ir tendo um autodidatismo, a ir identificando o que é que a criança gosta, né, para ele também tendo
esse controle de postura, né, da oratória, né, coisas simples. Não é nada muito elaborado, algo simples. Então, eu trouxe algumas perguntas que podem nortear vocês para pesquisar esse projeto, né? Então, o projeto é sobre o papel e a criança ela precisa responder essas 3 perguntas. De onde veio o papel? Como é produzido o papel? Para que usamos o papel? Então, o Lucas, ele disponibilizou lá na plataforma um vídeo explicando muito bem sobre o projeto, né? O que tem que ter, para que serve esse projeto, por que dos projetos. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu aconselho você assistir esse vídeo para que você consiga entender melhor a dinâmica dos projetos. Mas vamos lá. Como eu aconselho você a fazer esse projeto? Você tendo conhecimento do tema desse projeto, que no nosso caso aqui é sobre o papel, você, o adulto, vai lá e pesquisar, trazer todas as informações que você conseguir sobre o papel. Pesquisas na internet, jornais, revistas, e você vai trazer essas informações, esse material, e aí depois, juntamente com o seu filho, você vai começar a montar esse projeto, né? E aí você já começa a estudar com ele sobre esse projeto. E aí vocês vão montar o material, seja um cartaz, seja um slide, né? Da melhor maneira que vocês entenderem que funciona para vocês, vocês montam esse projeto, né? E aí estudam, né? O ideal é que a criança ela consiga já ir falando sozinho, né? E aí respondendo de maneira simples essas 3 perguntas que eu coloquei aqui para vocês. E aí, de maneira simples, ela vai responder essas perguntas e aí já é a apresentação do projeto dela. Então, para quem que ela vai fazer essa apresentação do projeto? Para vocês, da família, né? Os avós, os irmãos, né? Ali, quem é do convívio dela e faz uma apresentação, um momento ali especial no dia, e a criança faz essa apresentação sobre esse projeto. Então, essa é a minha sugestão do projeto para vocês, como vocês podem trabalhar esse tema. Nos projetos seguintes, eu já vou estar disponibilizando esse roteiro para vocês, as perguntas, para vocês se basearem, mas vocês também podem usar a criatividade de vocês, podem aprofundar um pouco mais, né? A ideia do projeto é que vocês usem a criatividade e envolvam a criança. E o ponto é, a criança, ela precisa ir tentando fazer esse projeto sozinho no sentido da apresentação, né? Lógico, o pai fica ali do lado fazendo as perguntas, mas o ideal é que a criança ela já consiga responder essas perguntas, já consiga falar um pouquinho. E aí a gente também entende, né, que o tempo vai ser pouco, 5 minutinhos já é o suficiente ali para ele fazer essa apresentação. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, só tirar aqui a minha tela. Eu queria falar um pouquinho com vocês também em relação ao nosso próximo encontro, tá? Nós já falamos da avaliação, esse roteiro vai estar disponibilizado lá na plataforma para vocês. E agora, né, eu queria falar um pouquinho do nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro ele vai ser um encontro individual, onde eu já disponibilizei lá no nosso grupo do Telegram os horários, uma tabela com horários. E aí você escolhe um horário daquele que você seja melhor para você, do dia 1º do 6, e aí você coloca o seu nome lá naquela tabela, e aí naquele horário você vai ter uma reunião individual comigo, para a gente já ver essa questão da avaliação, se você já fez, para ver como é que está esse processo, o andamento. É algo rápido, né? Algo mais individual, né? É um encontro individual para que eu consiga acompanhar melhor vocês, tá bom? Então, essa tabela já está lá no grupo, você pode acessar pelo link, preencher o seu nome, e aí você não coloca o seu nome no horário que já tem alguém, tá bom? Você coloca ou nos seguintes ou nos anteriores. Então, é um encontro rápido, vai ser um encontro individual, para que a gente fale da avaliação, se você já aplicou essa avaliação, para que a gente consiga
para que eu consiga compreender também aonde vocês estão e quais estão sendo as dificuldades, qual está sendo as facilidades, né? Para a gente ter esse momento ali mais próximo, certo? Outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação aos nossos jogos de consciência fonológica. Vocês observaram, os jogos de consciência fonológica, ele para acontecer todos os dias da semana, de segunda a sexta, para você fazer um jogo de consciência fonológica. É um jogo por dia? Não. É um jogo por semana. Então, nós estamos ainda na etapa de ouvir, né? Então, o jogo 3A, por exemplo, ele dura a semana toda. E aí, na próxima semana, você muda o jogo e vai para o jogo 3B, por exemplo, tá bom? Então, e você pode fazer uma variação, você não precisa aplicar o mesmo jogo do mesmo jeito que está lá no material. Uma vez você faz aquele jogo, outra vez você faz uma adaptação. Então, variar. O importante é que a criança exercite a sua audição, uma vez que ela vai precisar dessa audição, né? Dessa habilidade de pré-alfabetização que é a consciência fonológica. Porque se a criança não escuta bem, ela vai reproduzir o que ela escutou de maneira errada. Então, nós precisamos trabalhar essa consciência fonológica e esses jogos são de suma importância para o desenvolvimento da audição do seu filho. Então, continue praticando esses jogos. Lá na plataforma tem alguns vídeos dando exemplos de como você pode diversificar aquele jogo da semana. Então, você pode acessar lá. E aí você fica também, pode variar, né? Pode variar e sempre lembrando, dentro da temática da semana, tá bom? Outro ponto que eu queria estar falando com vocês é em relação à linha do tempo, né? Se você ainda não tinha acessado essa linha do tempo, a linha do tempo bíblica, né? Você agora você pode estar acessando. No seu material tem um QR Code no livro, e aí você pode acessar, e aí você pode ver o vídeo e aí fazendo gestos com a criança. E aí colocar ela para memorizar esses gestos, porque vai ser necessário para a avaliação. Outro ponto que eu queria colocar aqui com vocês é a questão da pega do lápis, tá? Porque agora elas já estão escrevendo seu nome, né? Elas já estão começando a fazer a caligrafia das letras, né? E aí, lembrando, essa letra ela é letra bastão, em caixa alta, tá? Então, ela já está tendo um contato maior com lápis, né? E essa pega do lápis, ela serve tanto para o grafite, onde quando ela está escrevendo o nome, como para os lápis de cores, para as coleções, tá? A criança ela precisa ter essa pega correta para que ela não saia do padrão, né? Então, essa pega do lápis vai ajudar tanto na escrita como o corpo dela, porque essa pega, ela pegando corretamente no lápis, vai ajudar para que ela escreva bem e futuramente ela não tenha problemas no seu corpo, na coluna. Então, observe, né? Observe como está sendo a pega do lápis da criança. Se ele está com a pega muito errada, vamos aos poucos ir fazendo essa transição, né? Ensina, ó, vamos lembrar lá, pinça e o terceiro dedo atrás, é um dedo de apoio, tá? Então, ele pega com 2 dedos e o terceiro dedo é um dedo de apoio. E aí você vai observando se o seu filho está fazendo essa pega. Se não, você vai fazendo essa transição. Ah, Sueli, ele tá com muita dificuldade de fazer essa transição. Você pode apresentar, colocar no lápis os adaptadores. Existem diversos adaptadores no mercado e você vai usar aqui, isso vai facilitar essa pega correta no lápis. E aí, com o passar do tempo, ele vai estar habituado com essa nova pega e aí ele vai conseguir fazer essa transição. No início, ele vai ser difícil, né? A criança ela vai estar
sendo tendenciosa a sempre ir voltar para a pega que ela tinha antes, né. Então você vai lá fazendo essa correção, explicando que ele é um jeito melhor, que vai ajudá-lo, né, na escrita, vai ajudar, a ter uma caligrafia melhor. Então, se necessário, pode usar os adaptadores sem nenhum problema. E existem diversos adaptadores no mercado, né, desde os simples aos mais sofisticados. Então, é, você pode investir no adaptador, comprar um adaptador, e aí quando você perceber que a criança já está tendo facilidade com aquele adaptador, você retira um adaptador e aí ela vai fazer a pega correta apenas no lápis, tá bom? Então, observem como está a pega do lápis, observem como ele está fazendo essa pega. E aí também essa pega correta no lápis vai fazer com que ele escreva e faça a pintura com uma força adequada, porque é normal e é esperado que a criança ela ainda pinte ou escreva com muita força, né? Porque ele ainda está desenvolvendo essa coordenação motora fina, né? Então, também instruir, ó, vamos pintar um pouco mais leve, também para que você não canse, para que você não fique que você não queira largar a pintura na metade, porque você já cansou. Então, demonstre para ele que ele pode pintar com zelo e com capricho um pouco mais leve, fazer uma pintura mais leve também. E aí, tudo isso vai ser possível também com a pega correta do lápis, tá bom? Então, pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, você pode deixar lá no nosso grupo do Telegram, ou você também pode mandar mensagem individual no privado, que a gente vai estar respondendo vocês e vai estar caminhando, ajudando vocês nesse processo, tá bom? Então, eu deixo aqui para vocês que vocês vão lá no grupo do Telegram, preencham a tabela para o nosso encontro do dia 1º. E aí, assim, lembrando, se você teve um imprevisto, não dá para você nesse dia 1º, entre em contato comigo, que a gente vai estar vendo uma data para que a gente possa estar fazendo esse encontro, tá bom? O importante é que a gente consiga fazer esse encontro individual, para que a gente possa estar acompanhando cada criança de maneira individual, de maneira personalizada, tá? Então, um grande abraço, Deus abençoe vocês e bons estudos para as crianças.